Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Mais um vídeo aqui com uma dica rápida sobre utilização do Microsoft Project. A dica de hoje é baseada numa dúvida, numa pergunta que eu recebi de uma pessoa com a qual eu trabalho, né, um cliente que eu trabalho. E o cenário que ele tinha lá era o seguinte: eles trabalham com projetos que têm muitas linhas no cronograma e eles também trabalham com muitos marcos, né? Então eles destacam, eles utilizam marcos para determinar datas importantes do cronograma, como entregas ou como encerramento de alguma fase, né? Encerramento de algum pacote de trabalho. Então eles dão bastante ênfase para a utilização de marcos. O que acontece é o seguinte: como eles têm muitos marcos, eles sempre olham para o gráfico de Gantt aqui do lado direito para visualizar quando que você tem uma determinada entrega, quando que você tem um determinado fechamento de fase, e eles usam os marcos para poder ter essa ideia. O que estava acontecendo lá era o seguinte: quando eles navegam aqui para a área de estrutura de tópicos e colocam, por exemplo, o nível 1, eles vão visualizar apenas as tarefas resumo e os marcos que eventualmente não estiverem abaixo de nenhuma tarefa resumo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o kickoff, que indica o início formal do projeto, e aqui eu tenho o projeto concluído, que é justamente quando o projeto estiver finalizado, né? Quando eu estou olhando nesse nível da estrutura de tópicos, ou seja, no nível 1, por exemplo, mas poderia ser no nível 2 ou no nível 3, depende muito de onde a gente vai trabalhar. Alguns marcos vão ficar escondidos, né? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar para o nível 1. Se eu colocar no nível 1, eu tenho aqui planejamento, desenvolvimento e validações. Tem um monte de coisa acontecendo aqui nesse meio, no planejamento, no desenvolvimento, nas validações, que ao final de de uma determinada entrega, ou ao final de uma determinada fase, né, de uma tarefa resumo, eu tenho um marco indicando que isso acabou, que aquela entrega foi feita. Por exemplo, se eu expandir aqui o planejamento, a gente vai ver que eu tenho o planejamento concluído. É um marco que começa a aparecer aqui no Gantt. Se eu vier aqui no conteúdo, que é uma tarefa resumo sub da planejamento, eu também tenho aqui um marco embaixo dessa área conteúdo, que é o conteúdo aprovado. Então, são vários marcos que vão acontecendo dentro do cronograma para demonstrar uma importância de alguma entrega, como eu falei, né? Ou do final de alguma fase. O problema que essa pessoa estava passando e que ela me reportou era o seguinte: Rafael, a gente usa bastante o gráfico de Gantt aqui do lado direito. O problema é que quando a gente recolhe a estrutura de tópicos ao nível 1, por exemplo, os marcos não são exibidos dentro do gráfico de Gantt, porque essas tarefas, né, que representam o marco, elas estão ali ocultas, então eu não consigo visualizar. E para a gente é ruim, porque muitas vezes a gente manda o cronograma para algum cliente e ele, mesmo que ele não saiba exatamente qual é o marco, ele gostaria de saber aonde que esse marco vai acontecer. Então aqui eu estou trabalhando, por exemplo, com uma escala de tempo de 5 dias, né? Então a gente vê que passa de 1 para 6, para 11, para 16, 21, dentro do mês de junho, julho, agosto. Então a ideia era visualizar dentro do Gantt quando que os marcos estão acontecendo. Né? Quando que eu tenho marcos para entregar, ou se a gente descer para uma escala no nível de dia, até vai ficar mais claro quando que os marcos acontecem, por exemplo, dentro dessa etapa de planejamento aqui. Então ele queria visualizar aqui no gráfico de Gantt a indicação dos marcos, como a gente tem, por exemplo, né, quando a gente quando a gente expande aqui a área de planejamento. Tá bom? Se você expandir aqui a área de planejamento, a gente sabe que o planejamento concluído vai acontecer aqui nessa semana de 8 de julho. Mas ele não queria ter que chegar no nível de expandir para poder visualizar o marco. Tá bom? Então, como é que eu faço para mostrar essa informação aqui no cronograma? Bom, muito simples, tá? Tem um recurso aqui no gráfico de Gantt que pouca gente conhece, pouca gente explora, que quando você vem aqui no gráfico de Gantt, você pode clicar com o botão direito e tem uma opção aqui chamada Layout, tá? Então, quando você clica em Layout, você pode definir como você gostaria que o layout do teu gráfico de Gantt seja apresentado, né? Então, como que você gostaria, ou como que você quer que o seu layout do Gantt seja apresentado? Primeiro, é para demonstrar a relação de vínculos, e se for para demonstrar, como é que isso tem que ser, como é que a seta de predecessora e sucessora tem que ser exibida, né? Outra coisa que você pode fazer é formatar a data. Se você estiver exibindo datas dentro do seu gráfico de Gantt, como você gostaria que essas datas fossem exibidas? A altura da barra também, né, é uma coisa que você pode mostrar. E uma coisa que pouca gente sabe que existe é a opção de marcar aqui sempre acumular a barra de Gantt.
O que significa esse sempre acumular a barra de Gantt? Quando você marca essa opção, todos os marcos que você tiver que estejam dentro ou abaixo de uma tarefa resumo, no caso planejamento, ou no caso desenvolvimento, ou no caso validações, elas vão ser levadas para a tarefa resumo para essa tarefa resumo do seu cronograma, para mostrar quando que você tem marcos ali. Então, se eu colocar aqui sempre acumular barras de Gantt, na hora que eu clicar em OK, as barras são modificadas, a maneira como a gente visualiza a barra, só que aí eu sei exatamente quando eu tenho marcos. Ó. Então, eu tenho marco aqui nesse período, para essa tarefa resumo, né, planejamento, tenho aqui nessa semana do período de 16 de junho, depois aqui em julho eu também tenho mais duas. Depois, quando a gente descer para o desenvolvimento, eu tenho aqui no período de 21 e de 31. E depois aqui em validações, já em agosto, eu tenho aqui no dia 5 e próximo do dia 20. Então, você pode visualmente, na sua barra, identificar no Gantt quando que você tem marcos dentro de cada uma das tarefas resumo, dentro de cada, ou sejam elas suas entregas, sejam elas as fases do projeto. E quando você expande, por exemplo, se eu expandir aqui o planejamento, eu continuo visualizando essas informações. Tá? Quando você expande o planejamento, eventualmente, você pode falar, mas eu não quero mais, por exemplo, aqui, o planejamento concluído. Eu já sei que ele vai acontecer porque ele está mostrando aqui para mim o dia, que é dia 13/7. Então, eu não quero que isso venha mais aqui para essas barras, porque eu já estou vendo o milestone, já estou vendo o marco. Se eu quiser que isso aconteça, eu posso clicar com o botão direito de novo, clicar em Layout e marcar essa opção Ocultar barras de acúmulo quando o resumo expandir. É o que vai acontecer aqui, né? Nós expandimos o planejamento, então, pelo fato da gente ter expandido o planejamento, esse marco está sendo exibido, o planejamento concluído. Se ele está sendo exibido, então ele não mais precisa ser exibido nas barras, por exemplo. É isso que essa opção faz. Quando eu clico em OK, a gente vai ver que alguns carinhas sumiram, justamente pelo fato de que você tem essa opção já sendo exibida aqui. Se eu expandir preparação, por exemplo, aí a preparação, os marcos já vão sumir. Por quê? Porque o marco preparação concluída já está sendo exibido, então ele não precisa ser mais resumido aqui em cima. Porém, o conteúdo, por exemplo, ainda está sendo exibido na barra porque eu não expandi o conteúdo. Se eu expandir o conteúdo, aí ele deixa de exibir porque o marco já está aqui. Tá? Então, é uma opção que a gente tem. A gente pode ocultar os marcos quando quando o resumo foi expandido, ou se eu não quiser, se eu quiser manter a mesma opção, eu só desmarco aqui e eu continuo vendo dentro das minhas tarefas de resumo quando cada um dos marcos acontece. Tá bom? Então, essa é a dica rápida de hoje aqui. Talvez você já tenha pensado nisso, já tenha tido essa necessidade, ou talvez você não tenha nunca pensado nisso e talvez isso possa te ajudar de alguma maneira aí no seu trabalho para facilitar a identificação de quando você tem datas importantes dentro do no seu cronograma, né, que são os nossos marcos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!